Bora falar ainda sobre o São Paulo, que vota nessa quinta-feira o projeto de um fundo para ser criado e colocar dinheiro em Cotia. É o primeiro passo para que o São Paulo se modernize e tente superar o Palmeiras na revelação de atletas formados nas fileiras inferiores. Falo também sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar agora como é que vai funcionar a votação nessa quinta-feira no São Paulo em relação a um fundo de investimentos para Cotia. Essa reunião acontece dentro do Conselho de Administração, que reúne notáveis de diversas áreas do São Paulo. É o primeiro passo do tricolor para que esse fundo seja aprovado. E o objetivo do São Paulo é transformar Cotia num centro de revelação de atletas superior ao do Palmeiras, que nos últimos 10 anos faturou mais de 2 bilhões de reais com transferências de atletas. Já havia contado para vocês desde o fim da semana que o objetivo é se tornar ou criar um fundo capaz de arrecadar dinheiro e que permita ao São Paulo contratar os melhores jogadores da América do Sul, do sub-11 ao sub-20. Os membros do Conselho de Administração vão ter a chance de aprovar ou não um projeto estruturado em formato de FIP, Fundo de Investimentos em Participações. Quem atua de forma definitiva nesse acordo é a Galápagos. Nada a ver com o FIDIC, trata-se de um outro fundo, mas com o mesmo suporte e aporte da Galápagos. A empresa já se disponibilizou a colocar 200 milhões de reais, que serão utilizados pelo tricolor para buscar os principais jogadores dos países vizinhos. Existe uma possibilidade real de o Marinacks também fazer parte do acordo. Antes de o Marinacks entrar, há a necessidade da aprovação desse fundo. É possível, é natural que o Conselho de Administração aprove nessa quinta-feira. No mês de setembro vai haver a votação no Conselho Deliberativo e a partir de outubro esse fundo já deve estar operando com esses 200 milhões de reais aportados. E é nesse contexto e nesse momento que o São Paulo vai procurar o Marinacks, o grego, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave, para ver se ele quer fazer valer aquele MOA, aquele memorando de entendimento que existe entre as partes e que vai permitir ao Marinacks aportar pelo menos 100 milhões de reais. A partir dessa grana ele passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo a inclusão de pessoas da sua confiança no dia a dia de Cotia, para captação de atletas, para a condução de treinos e até para percentuais de vendas futuras. Isso tudo vai estar condicionado à quantidade de dinheiro que o magnata grego vai colocar no projeto. Se o Marinacks recuar e desistir de colocar dinheiro, o São Paulo já vai ter o fundo estruturado e funcionando com o aporte desses 200 milhões de reais da Galápagos, e ele vai buscar outros parceiros, tudo para fazer com que o perfil de atletas em Cotia melhore. Hoje o São Paulo avalia ter 75% dos atletas em Cotia de um nível C, enquanto 25% são de níveis A e B, nível A e B são níveis de jogadores melhores. Com esse aporte financeiro, o São Paulo entende que vai ser capaz de inverter a pirâmide, tendo 75% de atletas das categorias ou de níveis A e B e ficando com apenas 25% de atletas de nível C. Para falar agora sobre o São Paulo com uma iniciativa bem bacana, o Tricolor divulgou nesta quarta-feira o lançamento de uma camisa azul bem parecida à do Uruguai, e essa camisa é em homenagem a Izquierdo, um zagueiro que pertencia ao Nacional do Uruguai, que faleceu dentro de campo há exatamente um ano no jogo entre Nacional e São Paulo no Morumbi. Você vai lembrar dessa história, né? Pois bem, São Paulo decidiu lançar essa camisa. Quem fez a divulgação do lançamento foi justamente o Caleri, um dos atletas que mais ficaram sensibilizados com a morte do Izquierdo. Ele chegou a visitar o hospital por vários dias antes de o atacante, de o zagueiro uruguaio acabar falecendo, e a principal parte vem agora. O São Paulo prometeu que todo o valor obtido com o royalties das vendas dessa camisa será repassado para a família do jogador, que certamente passa por enormes dificuldades e ainda se recuperando desse trágico episódio do ano passado. E você, o que pensa sobre essa iniciativa? Gostaria de comprar camisa? Achou bonita? Não achou? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? O Silmar quer saber se o São Paulo vai contratar o Marcos Leonardo. Bora explicar essa aí. Marcos Leonardo é aquele mesmo, Thaís Santos, jogador revelado no Peixe, vendido para o Benfica e depois vendido para o Al Hilal. São Paulo fez uma tentativa, São Paulo quis entender as condições do negócio e se assustou com as cifras
Hoje o Marcos Leonardo ganha, deixa eu só pegar no meu arquivo de Word, só para passar a informação correta, né? Mas ele foi comprado por 40 milhões de euros, tá? O que já seria uma baita dificuldade. Para completar, ele ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês de salário. São Paulo, ao tomar conhecimento das condições, agradeceu o contato e meio que descartou, nem levou essa história adiante, até por entender que não vai conseguir a contratação do jogador. Do Wallace Isidro. Boa noite, Nicola. Notícias do Tricolor Paulista. Vamos lá, o Marcos Leonardo foi tentado e não houve acordo. São Paulo já está no mercado em busca de outras alternativas, tá? Que mais? O Tomás Silva. Boa noite, Nicola. Esse aporte de 200 a 300 milhões que está sendo especulado em Cotia garantirá porcentagens das vendas por quanto tempo? Tomás, a informação que eu tenho é que aquela história do percentual que seria destinado ao Evangelos Marinax, ela deixou de existir quando o Marinax não se compromete a aportar dinheiro. A grana vem do fundo Galápagos, tá? Mas eu vou tentar entender direitinho essa história só para explicar para vocês o contexto geral. São Paulo e Marinax discutem há bastante tempo uma SAF em Cotia. O São Paulo precisou desistir dessa operação porque para virar SAF em Cotia, o São Paulo precisaria de 75% de aprovação no Conselho Deliberativo e esse número não seria alcançado. Então, criou-se um outro modelo que não tem a ver com SAF. O São Paulo vai criar uma sociedade, o São Paulo vai criar um fundo para captar dinheiro para a base. E esse fundo vai ter dinheiro e aporte do Galápagos e pode ter dinheiro e aporte do Marinax, tá? Eu vou só entender como é que o pessoal do Galápagos recupera esse dinheiro. Mas a votação acontece nessa quinta-feira no Conselho de Administração do São Paulo. Se for aprovado no Conselho de Administração, e ao que tudo indica será, passa para o Conselho Deliberativo. Tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Deliberativo, há necessidade de aprovação de metade mais um dos votos. Beleza? Nicola, na sua opinião, qual camisa 9 está mais próximo ou seria mais viável para o São Paulo? O mais viável me parece ser o Lautaro Dias, do Cruzeiro. Dentre as possibilidades, acho que seria um nome interessante. Mas o São Paulo até agora não chegou a um consenso sobre o nome do Lautaro. Se o Marcos Leonardo era uma unanimidade, o Lautaro não é. E o São Paulo está tentando garimpar no mercado alguma alternativa mais interessante, tá bom? Gustavo R10, Enzo Copete, do Rosário Central, interessa ao São Paulo? Deixa eu printar sua mensagem por aqui, ó. Confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre esse jogador. Eu fico mais restrito aos times brasileiros, né? E aos jogadores maiores lá do futebol argentino. Enzo Copete eu não conheço. Printei a sua mensagem, vou repassar por uma fonte tricolor. Mandei aqui, tá? Primeiro superchat da noite, registrado e vai ser respondido. Nicola, você consegue apurar com a galera de Cotia se a comissão do Crespo pretende subir algum centroavante da base para a partida contra o Cruzeiro? Acho que não vai dar tempo de contratar até lá. Deixa eu perguntar para o Douglas Schwartzman. Sobre esse jogador, agora há pouco, o Gustavo tinha perguntado sobre o Enzo Copete. Nunca ouviu falar, perguntei para uma fonte minha no São Paulo, tá? Deixa eu agradecer. E aí eu vou mandar para o Douglas Schwartzman, que é da base. Douglas, boa noite. Alguma chance de subirem um centroavante pro profissional pro jogo de domingo? Eu acho que não vou mais te chamar aqui no programa não, cara. Não seria uma boa pro time árabe e pro Marcos Leonardo vir pro São Paulo sendo titular e jogar Libertadores e Brasileiro e ser mais visto para a seleção brasileira? Nesse ponto de vista, sim, de visibilidade, olha, estamos precisando de um centroavante. Você chega e você muda o patamar do São Paulo. O São Paulo passa a ter ainda mais chance de vencendo a LDU nas quartas de final e para a semifinal. Esse é um ponto de vista interessante. E aí você vem para cá, imagina o Caio Jorge, por exemplo, começou a fazer um monte de gol no Cruzeiro, foi para a seleção brasileira. Eu acho até o Marcos Leonardo mais completo do que o Caio Jorge. Então, do ponto de vista de raciocínio, é correto. A questão é financeira. O São Paulo hoje não tem capacidade para pagar nada de empréstimo. E pior, o São Paulo precisaria que o Al Hilal ajudasse com a maior parte dos salários. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês lá na Arábia Saudita. Então, qual é o raciocínio do pessoal do Hilal?
eles vão esperar por uma proposta melhor do que a do São Paulo para negociar o atleta, tá bom? Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Vamos lá, o São Paulo tem recebido muitas sugestões. O empresário ofereceu o Lautaro, jogador do Cruzeiro, que está sendo avaliado. Quem mais? Ofereceram um Carlão, que é centroavante da Ferroviária, ofereceram um cara que chama, como é que é, Douglão, alguma coisa assim do Avaí, que também tem 6 gols. Uma série de jogadores têm sido sugeridos, mas o São Paulo não se encantou por ninguém, exceto o Marcos Leonardo, que nem foi sugerido, foi o contrário, o São Paulo que foi atrás. Falaram num centroavante argentino do Tolima, esse cara está descartado. Falaram no meio atacante do Olímpia, também está descartado. Deixa eu pegar os nomes só para a gente trazer, quer ver? Ó? Olímpia, eu vou escrever Olímpia aqui, já vai aparecer o nome do time, quer ver? Ó, não, Ramon Dias, não é isso aqui que eu quero o próximo. Santos, não, só porque eu falei. Caramba, tem um monte de Olímpia aqui, mas não é... Será que eu escrevi Olímpia com acento? Estou esquecendo o primeiro nome desse cara. Deixa eu pôr aqui, ó. São Paulo vai ter um... Deixa eu pôr Lautaro. Lautaro acho que vai ser mais fácil de achar. Depois eu preciso falar sobre o Kenny Arroyo para vocês, tá? Essa história do Kenny Arroyo é importante. Ó, achei os nomes aqui. Brian Grance, esse é um meio atacante de 18 anos de idade, lá no Paraguai cravaram que esse atleta do Olímpia tinha negociações avançadas com o São Paulo. O presidente Júlio Casares negou. Especularam que Gonzalo Lencina, atacante argentino de 27 anos de idade do Tolima, também interessa. O São Paulo admite que esse nome foi sugerido, houve uma avaliação e morreu aí, tá? Lautaro vai acabar vindo para o São Paulo, eu não duvido dessa, tá, Breno? Eu não duvido, foi um nome sugerido pelos empresários dele na terça-feira, está sendo avaliado pelo São Paulo. A grande questão o Lautaro não é bem um centroavante, não é um camisa 9 de ofício, ele gosta de flutuar mais, joga pelos lados do campo, talvez até por isso o São Paulo esteja buscando alguém mais específico. Vocês tinham me perguntado agora há pouco sobre a possibilidade de o São Paulo ter um centroavante da base na partida do final de semana, até por conta de todas as lesões, não vai dar tempo de o São Paulo contratar alguém. Eu mandei mensagem para o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, para saber se o São Paulo havia solicitado o processo de subida de alguém da base para o profissional. Ninguém pediu um atleta para descer para o melhor que a gente tem é o Paulinho, né? Que é o artilheiro e tal. Eles não pediram, não. Então, da base não vai. Até porque eles têm o Tapia e o tal do Guilherme lá. Acho que não vai, não. Então, assim, até agora não pediram ninguém. O melhor jogador para essa função de centroavante na base é o Paulinho. Não, é o Paulinho, isso mesmo. E aí o Douglas está lembrando que pro profissional tem o Dineno e tem o Tapia, que não é bem um centroavante, mas também pode ser utilizado nessa função, tá? Agora há pouco acabaram de me confirmar que... Deixa eu ver qual que é o nome do atleta. O Enzo Copete, do Rosário Central, foi descartado. Não se ouviu falar desse nome lá no São Paulo. Crespo deve recuperar o Dineno. Cara, ele não tá pondo o Dineno para jogar, esse é o ponto, né? Você já tem um centroavante lá, se você for pensar de forma crua, o Marcos tá certo. Próximo acordo do Marinacx com o São Paulo, 2 chicletes mascados. Que decadência, escreve a Rafaela. O SR6, o senhor 6. Nicola, o São Paulo tem interesse no Lautaro Dias, tem chance de sair negócio? O empresário dele, da UTB Esportes, sugeriu o Lautaro para o São Paulo. Essa sugestão aconteceu na terça-feira e o pessoal do São Paulo ficou de dar uma resposta até agora nada. O nome está sendo debatido entre membros da comissão técnica antes de ver se vale a pena ou não, tá?